Pessoal, nós já chegamos no princípio 4, e aí a gente comenta um pouco sobre a questão que você levantou lá no começo, Rê, sobre ver oportunidades nas adversidades. Tem um livro muito lindo, que inclusive eu já fiz um bate-papo, tá no YouTube também, tá? É uma live que eu gravei sobre o livro Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, que fala bastante sobre isso. O Frankl falava sobre que a gente consegue encontrar o nosso propósito em qualquer situação, inclusive na dor, né? Então, são autores em tempos diferentes falando a mesma coisa. A ideia é da gente construir, né, conseguir ver essas oportunidades no meio das adversidades. E aí eu trouxe uma historinha que eu achei bem legal, que ajuda a gente a entender um pouco como isso pode funcionar na prática, né? Uma questão, uma reflexão. É uma lenda, foi um poeta romano, né, do século 20 antes de Cristo, Ovídio, o nome do poeta. Ele inventou uma história, a gente não sabe exatamente se ele se baseou em alguém, mas existia a crença que um escultor chamado Pigmaleão era capaz de olhar um pedaço de mármore e enxergar a escultura presa no seu interior. Olha que forte. No poema do Ovídio, ele falava que existia uma pessoa que era um artista com tanto poder e sensibilidade que ele olhava um pedaço de pedra, um pedaço de mármore, e ele já conseguia enxergar a escultura que estava pronta ali dentro, só precisava ser libertada. E aí conta a história, a lenda, né, que esse escultor começou a ouvir um canto lindo, e aí que vinha de uma pedra. E aí ele esculpiu uma estátua e se apaixonou, porque ele fez a mulher dos sonhos dele, né? A estátua da sua amada, que ele fez para concretizar essa visão. Já estava ali presa, né? Já existia essa essência pronta. A história continua, ele pede para Deus Vênus trazer a estátua em vida, enfim, mas a nossa parte mais interessante aqui é nesse pedacinho da história. Olha que bacana a gente pensar. Toda vez que acontece uma situação de desafio, uma situação que você não convidou para a sua vida, que apareceu, uma adversidade, você consegue olhar a pedra e já enxergar ali um caminho? Enxergar o potencial de escultura que tem nesse desafio? Essa é uma reflexão muito poderosa, porque eu gosto muito dentro de um dos livros da Brené Brown, ela fala bastante sobre vulnerabilidade, mas nesse livro específico, ela fala que não existem erros. Eu acho tão bonito isso. Ela fala assim, pessoal, não existem erros, só existem lições. Para quem se permite estar aberto, são formas de você conseguir aprender com a situação. Não existe nenhuma desgraça em fracassar, e sim uma lição de como não fazer algo, né? A gente precisa se permitir esse olhar. Aqui eu coloquei alguns exemplos super famosos, não sei se vocês sabiam, mas os Beatles, eu pus até a frase que na primeira gravadora que eles foram fazer um ensaio, eles iam pedir para que fosse possível gravar o primeiro LP deles e tal. O dono da gravadora falou assim: vocês não têm futuro, vocês precisam trabalhar com outra coisa. Você imagina, pessoal, se eles tivessem ouvido esses caras, né? Um outro exemplo, vocês conhecem essa história? Nossa, eu sou fãzoca de Harry Potter. Eu sei que eu passei um pouco da idade, mas eu adoro, não adianta. E aí eu achei muito interessante essa ideia, né, de você começar a pensar o quanto você pode estar desistindo dos seus sonhos cedo demais, né? Então, olha que interessante. Em 95, a Rowling terminou seu livro, ela datilografou numa velhinha máquina de escrever o primeiro Harry Potter, né? A história é bem legal. E ela tirou 12 cópias, fez xerox de 12 cópias e entregou para 12 editoras. E todas elas recusaram publicação. Ela acabou, por indicação de um amigo, entregou para uma 13ª editora e o cara não quis nem receber ela. Deixou o envelope lá com as folhas datilografadas ali no cantinho. Só que olha que um presente do universo, né, para quem curte Harry Potter. O cara deixou esse envelope e a secretária pôs dentro da maleta dele. E esse cara foi para casa com o envelope, ele nem sabia que estava lá o envelope com um rascunho ali com a obra do primeiro livro. A filha desse editor, chamada Alice, de 8 anos,
pegou o envelope, leu a história e chantageou o pai, porque ela queria saber como ia continuar. Falou, pai, você precisa publicar esse livro porque eu quero continuação, eu quero saber o que vai acontecer com esses personagens. Dá para acreditar que foi uma situação assim que fez com que esse ícone que é o Harry Potter hoje, né, o que representa, como, puxa, quantos jovens começaram a ler a partir desse livro, né, o que significou para a nossa vida, enfim. Poxa, gente, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando exemplos de pessoas que tinham tudo para ter desistido e, de repente, por uma situação, a coisa funcionou, a coisa deu certo. Thomas Edison, eu acho muito legal essa frase dele, né? Não falhei, apenas descobri mais de 1000 maneiras que não funcionam. É muito legal. Ele, de acordo com os registros, foram mais de 1.200 tentativas, porque ele estava querendo encontrar esse filamento para que ele não queimasse com a eletricidade. E aí, com tantas tentativas frustradas, ele conseguiu registrar mais de 2.000 patentes. Então, todos os ensaios, o foco dele era conseguir construir a lâmpada, mas todo esse exercício serviu para que ele descobrisse 2.000 patentes novas de coisas diferentes. Não é interessante pensar assim? Né? Então, de novo, como a Brené nos ensinou, não existem falhas, existem lições. Bonito isso, né? Não sei se eu posso compartilhar mais algumas perguntas aqui, algumas mensagens. Mas não sei se a gente se acaba punindo muito pelos erros também, né, Ju? Não sei, acho que é alguma coisa de autoconhecimento, como você trouxe pra gente, né? Punindo pelos erros. Assim, a Sabrina Cedro deixou aqui sobre a pergunta que a gente fez antes, ó, boas práticas. Ela disse que faz atividade física, ajuda a aumentar a adrenalina e sensação de bem-estar. A Andréia aqui, ó, que ela complementando a história ainda, porque ela se comportava diferente com a reação. A Ana Paula Teres, assim, positivo associado à atitude. Acredita que acontece, impressionante como muda o clima, muda os resultados. A Alessandra Galil trouxe aqui, o mais interessante é entender que isto é físico e químico também, além da intenção de ser otimista, neuroplasticidade é fantástico. Obrigado, Ju. E o Jafet Barros aqui, Jafet, desculpa se eu estou pronunciando errado. Jafet. Combinadíssima, o entusiasmo e o carisma típicos da Ju pode fazer uma partida de xadrez com duração de 5 horas ser plenamente empolgante. Boa. Rosa Maria, Juliana, parabéns. Depende muito de cada um de nós fazer e viver o melhor do mundo. E a Andréia Delfino, é verdade. Aqui na empresa proporcionamos estimular o cérebro de todos com os jogos no meio do expediente, pois é provado que isso causa alívio do estresse e aprendizado dos outros. A Andréia também trouxe aqui, desculpa, é muita pergunta, eu estou tentando compartilhar o máximo aqui com você. Capacidade do cérebro de se adaptar a padrões visuais sugere como as experiências repetitivas podem influenciar a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. Incrível, Ju. A forma, e aí o segredo, eu acho que essa última frase é mágica. Quando a gente estuda um pouco mais sobre como funciona a nossa mente, a gente aprende que essa edição acontece com aquilo que a gente coloca o foco. A gente já comentou sobre isso. Mas é a repetição. A gente cria atalhos mentais. É muito legal, pessoal. O nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Olha que loucura. Nosso cérebro ele é o único órgão que sabe que é órgão. Ele tem consciência que ele faz parte de um corpo e que ele é o chefe, que ele comanda o funcionamento de todo o resto. E aí existe a nossa consciência. E, na verdade, nós somos o dono... vamos pensar que o nosso cérebro seria o gerente e o dono da empresa é a nossa consciência. A gente precisa deixar muito claro para o nosso gerente, que quem é o dono somos nós. Nós precisamos mostrar que nós estamos no comando. E por isso, todas as vezes que a gente repete um determinado comportamento, como a Sabrina comentou, puxa, fazer exercício,
como é difícil quando a gente não pratica criar o hábito de ir à academia, até a gente sair criar esse hábito, né? Como é difícil a gente romper o estar no sofá, estar já arrumadinho, puxa, sair, abrir mão, né, de estar ali na nossa rotina para incluir, por exemplo, o exercício físico, ir na academia. Quando a gente cria, a primeira vez é difícil, a segunda semana é complicado, dói o corpo, mas depois de um certo momento, você já sentiu que a coisa parece que flui? Sim. Porque nós estamos o quê? Nós estamos criando, com a repetição, nós estamos fortalecendo que isso, para o nosso cérebro, que isso é importante para nós estamos colocando foco nisso. E aí nosso cérebro, quando ele se convence que isso é importante, que nós vamos continuar pedindo isso para ele cria atalhos mentais, deixando aquela atividade mais fácil de ser resolvida. Olha que interessante. Por isso, por exemplo, para dirigir no começo, a gente tem que ficar, eu pelo menos, nossa, logo quando eu tirei a carteira, eu ficava assim, eu tinha que ir meia hora antes me preparar, era a altura do banco, era os espelhinhos, era, né, ficava, puxa vida, eu falava pro meu marido assim, olha, eu vou, mas eu não vou passar em rua perigosa. E ele falava, então não sai de casa, né, porque toda rua é perigosa. Então, assim, e hoje a gente pega, eu pelo menos pego o carro e nem percebo que eu estou dirigindo. Né? Você imagina se todos os dias a gente precisasse reaprender as coisas. Né? Então a gente cria atalhos e a gente consegue ser mais eficiente nisso. Então, quando a nossa colega falou sobre a repetição, o que a gente quer trazer para a nossa vida, nós temos que persistir na repetição. Convidar hábitos saudáveis para a nossa vida, para que a gente tenha a possibilidade de editar atalhos que vão nos favorecer e vão nos aproximar do nosso propósito. Faz sentido? A ideia é muito legal quando a gente entende como o hardware funciona e que nós estamos no comando, né? E pessoal, continue mandando aí, por favor, as suas perguntas, as suas curiosidades. Peço que ela fosse dar aquela curtida também na live aqui. A Juliana merece muita gente vendo ela. A sua curtida vai ajudar aqui para que mais pessoas possam acompanhar esse bate-papo com vocês, né? Virou uma conversa com vocês. Então, assim, não deixe de mandar sua mensagem aqui, seu comentário e dar aquela curtida da live.